E minha pesquisa atualmente se chama Perspectivas da Prática Profissional do jornalista assessor de imprensa potiguar. E eu vou falando aos poucos o que seria isso. Bom, o objetivo geral da minha pesquisa é investigar como é que se dá a prática profissional diante da precarização da profissão de jornalista no Brasil, dos sujeitos que atuam como jornalista e nas funções de redação, por exemplo, e nas funções de assessor de imprensa concomitantemente. Ou seja, eu pesquiso, meus sujeitos da pesquisa são as criaturas complexas que resolvem trabalhar ao mesmo tempo em redações e em assessorias de imprensa. Em Natal, a gente fez um mapeamento na fase inicial da pesquisa, ano passado, e a gente detectou que esses profissionais estão concentrados nas TFs, o que contrariou minha expectativa. Na época, eu achava que esses profissionais estavam concentrados no impresso. Então, foi a primeira surpresa da pesquisa, certo? Os outros objetivos específicos. Primeiro, identificar os motivos que levam esses profissionais a terem essa dupla atuação profissional. Entender o ethos profissional de quem atua nessa situação e caracterizar a identidade profissional dessas pessoas. Mais para frente eu vou falar por que a identidade está nesse meio. Bom, minha premissa principal é que a profissão é precária atualmente. Claro que não só atualmente, mas eu acredito, com base em alguns autores, que isso se intensificou nos últimos anos. E essa precarização da profissional é pautada em alguns pontos principais que eu vou elencar agora. Primeiro, a mútua jornada de trabalho do jornalista, que pode ser a causa ou a consequência dessa precarização. Os baixos salários, que é uma coisa que comprovada. O RN tem o mais baixo piso salarial do jornalista do Brasil. R$1.100 e uns centavos, né? Toda vida eu esqueço os centavos. Outro ponto seria a não obrigatoriedade do diploma de jornalista, que está em fase de modificação, mas enfim, eu acredito que influenciou nos últimos anos, pelo menos. E um autor, Francis Santana, ele fala que a redução das equipes, a diminuição dos especialistas, dos jornalistas especialistas no caso, no editoria, por exemplo, que foram substituídos por informes institucionais e os noticiários mantidos pelas fontes, tudo isso, esse conjunto, corrobora na precarização da profissão. Marcos Filho, ele aponta que o trabalho foi aumentado com as tecnologias. Isso também, em pesquisas anteriores, eu pude comprovar de certa forma. As mídias sociais, por exemplo, surgiram como mais uma função que o jornalista teve que desempenhar, e hoje em dia, graças a essa nova função, várias vagas de trabalho foram abertas. Não entro na questão da qualidade dessas vagas, nem da especificidade do jornalista atuar nisso, mas é outro ponto. E também do arte aponta que houve uma migração para as funções não tradicionais a partir da década de 80. Então, esse também é um ponto que eu acredito que reforça essa precarização. E o último ponto elencado seria a predileção por parte do assessorado, ou seja, do cliente, do assessor, a um profissional que trabalha em redações devido à visibilidade que ele tem no mercado, né? Supostamente uma pauta seria facilitada, já que ele trabalha na redação. Bom, um caminho possível seria a investigação desse ethos, né? Do ethos desse profissional. Aí surge minha pergunta: como se dá a prática profissional do jornalista assessor de imprensa na contemporaneidade diante da precarização da profissão? É o que eu quero responder, mas é um caminho, né, que eu tenho que seguir. Indo para a parte da metodologia, eu destaco a etnometodologia, na qual me pauto, e fiz um destaque aqui. Dessa forma, o jornalista fala da sua dupla atuação profissional rotineira em assessoria de imprensa e redação, poderia revelar melhor a realidade social na qual está inserido. Eu me pauto também bastante nos 5 conceitos-chave de etnometodologia, não vou entrar no caso agora, mas vão aparecer mais para frente
algumas relações que eu fiz. Minha pesquisa atualmente, ela se configura na parte qualitativa e quantitativa. Na qualitativa, eu comecei a fazer entrevistas em profundidade. Na minha qualificação, já apresentei resultado de 2, e hoje eu trouxe um recorte também de 2. E na parte quantitativa, a gente vai fazer um mapeamento em Natal das práticas desses jornalistas assessores de imprensa com questionário. Essa parte ainda está se desenhando. Na parte qualitativa, já tem algumas respostas, e vou falar daqui a pouco. Serão 10 sujeitos ao todo que serão entrevistados na parte qualitativa, e o mapeamento será feito apenas em Natal, tá? Bom, aqui eu separei um pouco do referencial teórico de assessoria de imprensa, que eu não vou detalhar muito, mas eu uso principalmente esses conceitos: comunicação organizacional, assessoria de imprensa, campos sociais, deontologia, ética e medidas fontes. São conceitos que pairam bastante sobre o meu trabalho. Eu tenho um capítulo sobre o ético do jornalista, essas múltiplas identidades contemporâneas, e agora eu vou explicar por que tem identidade nesse livro. Porque eu ainda acredito, mas que isso esteja balançado atualmente, que às vezes esse jornalista ele tem uma dupla identidade. Ele enquanto jornalista na redação, essa é a mesma pessoa, e ele enquanto assessor de imprensa. Eu ainda acredito nisso. Mas talvez daqui a 6 meses eu diga que não, vamos ver. E então eu trabalho com questão do ético jornalístico também, a identidade, principalmente segundo Hall, e a identidade jornalística. E também o conceito de tribo jornalística de Brasil. Segundo ele, essa tribo jornalística tem especificidades, os jornalistas se destacam dos outros profissionais, inclusive existem outras tribos de profissionais, mas a jornalista é bem característica e me interessou bastante essa ideia dele. Bom, aqui eu começo a falar um pouco da parte qualitativa da pesquisa. Eu selecionei as falas de 2 entrevistados meus e eu nomeei como João Betting e Margarida Isaac, que são em homenagem a 2 jornalistas brasileiros. Oi? Falei Betting. Ambos os sujeitos têm bastante experiência na área jornalística, aqui em Natal, principalmente. Margarida atuou em concomitância em uma época atrás, 4 anos atrás, ela estava nessa concomitância, e Joelmi ainda está nessa situação, há cerca de 4 anos. Então, também são relatos diferentes e eu faço a diferenciação. Então, uma coisa é você falar de uma prática atual, outra é você falar de uma prática que você realizou 4 anos atrás, né? Você finalizou 4 anos atrás. Então, a memória é modificada nesse caso. Uma coisa que eu destaco é que Joelmi, ele tem muita satisfação em ser jornalista. Isso ficou muito latente na sua fala. Foi uma coisa que me chamou a atenção em primeira instância. Margarida, ela também fala do prazer na carreira como jornalista. Só que o relato dela foi bem diferenciado do de Joelmi. A partir de agora vocês vão ver. Um dos pontos que eu elenquei nas entrevistas foi a visão sobre o jornalista no Brasil e no Oriente que eles dois têm. Então, Joelmi, ele fala que é muito triste também o reconhecimento do mercado em pagar um salário que não é digno. Foi uma das coisas que ele falou. Margarida fala: a profissão hoje está mais difícil que nunca. Eu sei que todo mundo quer ser jornalista, todo mundo quer ter opinião, quer passar opinião. Ela destaca bastante a questão das mídias sociais e dos blogueiros que se dizem jornalistas, que cobram para que as notícias não sejam veiculadas nos seus blogs. Ou seja, não é que ele está cobrando para veicular, é para não veicular. Então, é uma coisa que a gente vai explorar bastante agora nessa parte da pesquisa, esse quesito da fala dela. Outra coisa que eu destaquei é que João me fala: a nossa remuneração não é suficiente.
eficiente. Então, você termina sendo obrigado a estar em 2 expedientes, em 2 veículos, em 2 empregos. Então, aí ele já dá indícios de por que ele atua nessa concomitância. Margarida vê 2 caminhos: exercer assessoria de comunicação ou praticar o jornalismo não profissional em bloco. Essa é a situação que eu comentei agora. Ambos não aceitam a questão do diploma, um dos pontos que a gente trabalhou. E a pesquisa da FENAGE, que na verdade é dos professores da Universidade de Santa Catarina, inclusive um deles esteve na minha qualificação, o professor Samuel, eles apresentaram agora um livro recentemente lançado, o perfil do jornalista brasileiro, alguns dados muito curiosos, e que eu tive muita sorte de não ter terminado o mestrado antes desses dados aparecerem. Fala que 72% dos jornalistas brasileiros é a favor da exigência do diploma. Então, ou seja, outro ponto explorado. A pesquisa também aponta que os que atuam fora da mídia, ou seja, em assessoria, basicamente, têm uma formação melhor. E isso eu pude constatar nessas entrevistas, porque ambos possuem especialização e um deles faz mestrado, um dos sujeitos faz mestrado. Caldas, ela fala que é cada vez mais crescente a profissionalização de jornalistas que atuam como assessores de imprensa. Talvez isso seja devido ao fato de que geralmente o jornalista ele decide ser assessor de imprensa quando ele tem uma certa experiência. E como ele falta um pouco de técnica, de estudo específico sobre assessoria de imprensa, ele acaba buscando novas fontes de conhecimento, já que a faculdade deles foi feita há um tempo atrás. Bom, sobre essa atuação deles entre a redação e a assessoria de imprensa. Inicialmente, Margarida não apontou a assessoria de imprensa como uma das funções jornalistas. Ela disse: quais foram as funções que você já atuou na sua trajetória? Ela não apontou a assessoria. Então, para mim, isso, ela mostra aquela questão da identidade. Ela não acha que a assessoria de imprensa seja uma função jornalística. Para mim, isso significou isso. Isso também está relacionado, eu relacionei com a reflexividade da metodologia, porque quando eu questionei ela sobre isso, ela tentou se corrigir. Então, ela parou para pensar sobre isso durante sua fala, no momento de sua fala. João me fala que o assessor e o jornalista de redação, ambos são jornalistas, mas eu distingo assim, estão em posições bem diferentes e ele vive nesse limiar, e ele gosta bastante. Bom, com relação à identidade, eu selecionei 2 casos aqui que eu achei bem interessantes. Margarida, ela fala: se alguém disser, você é o quê? Assessora de imprensa ou jornalista? Jornalista. Eu quero ser jornalista. Eu acho que a assessoria de imprensa entrou na minha vida por uma situação. Por que ela ainda é uma função que me dá tanto prazer? Não é uma função que me dá tanto prazer, por conta desses conflitos que ainda existem. Então, ela vê a atuação como assessora de imprensa muito conflituosa, porque na época que ela atuou na TV, ela sofria muito, segundo ela, para emplacar as pautas dela. Muito mais do que uma pessoa que não trabalha na TV. Então, isso já bate em conta com muito do senso comum que a gente tem sobre isso, né? E já me fala: eu não vejo distinção, eu me vejo como comunicador, seja mandando um release de uma assessoria, seja apresentando um jornal ou fazendo uma matéria. Eu estou fazendo comunicação, eu me vejo igualmente. Então, a identidade dele, o espectro dele seria muito mais diferente do que o de Margarida. Um deles comprova minhas ideias iniciais e o outro não, né? Bom, como eles chegaram a essa simultaneidade de funções? É uma das coisas que também me interessou bastante. Margarida falou que foi um chefe dela na TV que apontou como opção para ela poder complementar a renda dela. Então, ela meio que foi empurrada para isso, já que a TV não poderia aumentar o salário deles. Geralmente já fala que isso acontece com basicamente todo mundo em Natal, segundo ele, todos os jornalistas, e que foram surgindo as oportunidades e ele viu como uma forma de aumentar tanto as funções dele como aumentar a renda dele. Então, ele não destaca essa questão de dinheiro tão forte. Ela já destaca, ela fala: se eu pudesse se eu trabalhar só em redação, se eu trabalhava em redação, porque a assessoria é um tormento, mas o dinheiro é bom, aí fica nessa dualidade.
sobre as estratégias. João Emílio ele fala que quando ele estava na redação, ele não tocava no assunto dos assessorados dele, por exemplo. Então ele não misturava as coisas. Margarida fala que a estratégia dela era tentar convencer os editores dela a todo momento que aquela pauta dela era interessante, poderia render de acordo com a editoria da TV, mas que ela dizia que era muito difícil ela encontrar uma pauta realmente. Bom, para encerrar bem rapidinho, 1 minuto. Eu acredito que tornou-se claro na fala e no gesto dos dois suas respectivas noções de membro dentro dessa tribo jornalística.